então lá no YouTube. Eu falo aqui de Garopaba, Santa Catarina. Falem para mim de onde vocês falam, por favor. Se vocês falam do Brasil, aonde vocês estão. A gente geralmente faz esse horário das 17, porque aí o pessoal também que está em outros países conseguem assistir. Então a gente tem feito aí essas reuniões praticamente todos os dias. Segunda e terça tem a live oficial da Timol, de quarta a domingo. Nós estamos aqui, nós que somos aí engajadas em falar sobre saúde. Fala pra gente então no chat de onde vocês falam, Bahia, Recife, Holanda. Márcia fala da Holanda. Márcia é amiga da Simone, né, Márcia? Então falem aí pra mim, Rio de Janeiro. E interajam com a gente aí no chat, porque eu gosto bastante dessa interação de vocês no chat. E hoje aqui comigo eu tenho duas convidadas. Tenho aí a minha convidada, a naturopata Laine Oliveira, e a nutricionista Neide Cardoso. Quando a Neide entrar, destaca ela para mim, por favor, Débora. E temos aí a Débora dando dando esse apoio pra gente. Já vou, tá? Dando esse apoio aqui nos bastidores. Então, Laine, se apresenta para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Sou Laine Oliveira, sou amazonense, sou formada em naturopatia já tem alguns anos, atuo na área natural há 12 anos, então tenho, né, um currículo um pouquinho grande só sobre a área de naturopatia, fitoterapia, sou PhD em iridologia, estou me formando em nutrição, se Deus quiser, até junho já estou formada, estou na fase de TCC e estágio. Moro atualmente aqui em Garopaba, próximo à casa da Maíra, né? Somos vizinhas. Foi por causa dela que eu entrei para o projeto da Timol, porque eu conhecia a água através dela, em uma situação bem inusitada. A gente sempre comenta que eu gosto muito de fazer atividade em jejum, e eu fui em um lugar onde ela deixou o filtro e tomei a água, assim, e eu me senti super disposta, fiquei fazendo atividade física. E aí acendeu essa curiosidade tanto para mim quanto para o meu esposo sobre a água, né? A diferença da água, porque a gente sempre pensa nisso, mas ninguém liga, né? Ah, água, tomo água normal, mas será que essa água está me fazendo bem? Então, como eu já venho de um período assim de estudos justamente sobre a água, quando eu entendi melhor o que a água pode fazer na gente, no nosso organismo, eu decidi fazer parte também do time. E é muito interessante, né, Laine? Porque tu imagina toda a experiência, né? A Laine sabe tudo aí da medicina da floresta, nasceu no Amazonas, aí estudou isso, estuda. E a questão água, que é 70% do nosso corpo, ela ainda não tinha o conhecimento, todas as formações que ela fez, não teve esse conhecimento. Então, quando a gente fala que quando nós viemos para o projeto, a Cri também, né, tá chegando agora para o projeto, e a gente tem a oportunidade de estudar sobre água, é muito interessante porque em pouco tempo a gente vira especialista, né? Porque esses assuntos assim a gente não encontra, né, em outros lugares. Eu também na minha pós-graduação a gente não tem o assunto água ainda. Espero que tenha. Então hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho de informações bem legais, assim, bem preciosas sobre saúde. E a gente vai abordar o tema água, mas a gente não vai falar só sobre água, a gente vai falar sobre a questão do nosso dia a dia, né? A gente sabe que hoje, com essa vida moderna que a gente vive, né, com o avanço da medicina, é possível a gente mudar, né, a nossa velhice, digamos assim, né, a nossa terceira idade. Mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer boas escolhas hoje. Vou fazer 46 anos. Outro dia até eu comentei com meu filho mais velho, eu tenho um filho já de 21, que eu quero ser uma avó saudável, né, cuidar dos meus netos. Então, para tudo isso, eu preciso de saúde, para tudo, para a gente viajar, passear, para a gente viver bem, a gente precisa de saúde. Mas quais hábitos eu estou fazendo hoje que me levam para mais perto desse quadro, tá lá em cima. Do quadro direito para o quadro esquerdo, né? Então a gente pode ver que talvez essas pessoas aqui tenham até a mesma idade.
mas algumas já estão ali, ó, já estão internadas, outras estão precisando do andador e outros estão fazendo atividade física. Então, eu sempre gosto de trazer essa reflexão, porque aqui eu tenho certeza que todo mundo já é super saudável, mas a gente precisa trazer esse alerta, inclusive nós que somos aí anjos da saúde, trazer adiante, né? Como que a gente quer estar daqui a 10, 20, 30 anos? Como queremos estar? E aí, Laine, comenta pra gente um pouquinho sobre essa questão aí do estilo de vida das pessoas. Por que que as pessoas estão adoecendo tanto? Porque eu acho que essa praticidade às vezes acaba também indo contra a nossa saúde, né? Com certeza, a vida moderna, ela trouxe muitas facilidades e a maioria dessas facilidades, elas vêm com algo que não é bom para o nosso organismo. Primeiramente, o nosso corpo ele não reconhece boa parte do que vem nessa facilidade, né? No alimento pronto, nos fast food, agrotóxicos, poluição. Então, quando a gente fala assim, a gente não vai muito longe assim. Vamos falar em duas coisas bem simples, que é bem polêmico também: glúten e leite. Se você for fazer uma pesquisa a fundo, o glúten é uma proteína de junção, ela não é uma proteína natural, ela foi meio que criada pelo homem para suprir a necessidade alimentícia que ele imaginou que a população iria passar fome. Então, quando o glúten chega no nosso organismo, ele não consegue digerir. E se a gente for prestar atenção, tudo, praticamente tudo na nossa alimentação normal tem glúten. Por quê? É uma forma do próprio sistema de adoecer a gente. A mesma coisa o leite, né? A gente fala, ai, mas minha avó tomava leite, fulano tomava leite, mas qual leite que ele tomava? Então, essa modernidade, quando começou, a gente fala até, entra na parte da história, né? Quando a Revolução Industrial começou, ela tirou justamente a alimentação natural do prato das pessoas. Por quê? Como que alguém iria plantar seus milhos, ervilhas, feijões, se a própria indústria estava facilitando isso? Então, a Revolução Industrial chegou tirando isso, e a própria guerra, né, chegou tirando muito mais, porque foi colocado os fast food, foi colocado na mentalidade das pessoas que nós precisávamos comer coisas rápidas, coisas fáceis, para a gente ter tempo, a gente ganhar tempo, porque ninguém imaginava se iria viver tantos anos por questão de guerras. Então, quando isso tudo chegou na modernidade, nos dias atuais, a gente está comendo toxina, está comendo veneno, comendo corante, nós não nos alimentamos mais. Nós saímos de um contexto de pessoas que viviam na floresta, que tinham conexão com a natureza, que tinham conexão com o meio ambiente, que passeava, que ia à praia, para pessoas altamente centradas, fechadas. Por quê? Quando nós começamos a acelerar o processo natural das coisas, nós deixamos de ver a vida no simples, nós começamos a ver na correria, na rotina, precisamos de dinheiro, nós precisamos viajar, precisamos pagar conta, precisamos colocar gasolina no carro, precisamos fazer tantas coisas, e essa rotina, ela tirou o nosso foco central da vida, né? Quer continuar? E aqui, ó, Exatamente isso, Laine. E a gente, quando fala, né, na verdade, eu percebo, vocês devem concordar que a gente está hoje num, como é que se diz? A gente está num caminho inverso, né? Antigamente, morar na cidade, né, era o glamour, e agora nós estamos voltando para o campo. Agora, né, a gente está nesse exatamente. movimento de retorno. E isso é muito interessante porque as pessoas muitos estão despertando e acordando para saber que realmente o nosso caminho é a vida mais calma, desacelerar, é a natureza. E isso aí já foi falado lá em 1931. Esse médico alemão, que é o Dr. Otto Warburg, ele já falou que as doenças elas são ácidas, que onde existe oxigênio e alcalinidade não pode existir doença. E o que, que vai acidificar o nosso organismo? É exatamente tudo que a Laine falou. É essa vida moderna, é a alimentação, é o fast food, é a correria, é o estresse. E inclusive ele escreveu uma obra, né, chamada Metabolismo dos Tumores, onde ele falou isso: o câncer se desenvolve no ambiente ácido e com pouco oxigênio. Então hoje, principalmente aí depois da pandemia, a gente está vendo explodir tantos casos de câncer. E o que a gente precisa fazer para prevenir o câncer? Então é isso que a gente está falando um pouquinho hoje, sobre hábitos. E quando a gente fala em acidez,
O que que causa acidez? Então, vou deixar para a Laine aí, que é naturopata, nutricionista, ela pode falar com propriedade de causa sobre a causa dos organismos estarem tão ácidos hoje. Existem vários fatores, tanto físico, né, como o ambiente. Na questão do câncer, a gente tem que lembrar que existe a genética, a epigenética. Então, assim, muitas pessoas nascem com a célula cancerígena, mas nunca desenvolvem. Mas existem pessoas que nasceram sem essa célula e desenvolvem no decorrer da vida, por quê? Alimentação desregrada, excesso de bebidas alcoólicas, excesso de açúcar, excesso de compostos químicos. Então, uma rotina muito acelerada, muito estresse, muita ansiedade, pessoas que não dormem direito, tudo isso vai causando a acidez do nosso organismo. E o câncer é uma junção de vários fatores. A gente não pode falar que é uma coisa específica, mas uma pessoa que não dorme bem, que dorme 3, 4 horas por noite, tem uma alimentação desregrada, come muita gordura, muito fast food, muita fritura, essas pessoas elas têm uma probabilidade de desenvolver uma célula cancerígena muito maior. Só que a gente precisa falar também que existe o emocional. Existem alguns cânceres que, quando não se tem um diagnóstico físico, a gente parte para o emocional. Na naturopatia, a gente tem muito que analisar minuciosamente isso, porque existem, digamos assim, câncer de mama. Está muito relacionado com a paternidade, maternidade, câncer de ovário, o próprio SOP, né? Ele está muito relacionado com o pai, com o íntimo. Então, a gente precisa ver o externo, mas a gente precisa ver o interior. Só que nesse mundo de hoje, o estresse realmente da correria, de ter tudo, de fazer tudo, principalmente a mulher que precisa ser a Mulher Maravilha, está passando por um estágio, assim, um boom de câncer muito grande. A gente fala que a pandemia, a próxima pandemia é justamente isso, né? É envolvendo câncer, ansiedade, depressão, porque o próprio sistema exige demais da gente, exige demais que nós sejamos pessoas altamente produtivas. E quando nós temos que ser altamente produtivos para o sistema, a gente negligencia a nossa saúde, a gente não toma água, a gente não dorme direito, a gente não faz atividade física. E eu falo a gente porque eu já passei por essa parte do sistema. E a gente pensa assim, nossa, como que tudo isso pode estar me fazendo mal? A gente não vê, tem coisas que a gente não vê. Poluição da correria das cidades grandes, as fumaças, radiação, porque nós estamos altamente conectados com a internet e desconectados da natureza. Então, tudo isso causa estresse oxidativo dentro das nossas células. E a correria, né? Em tudo na vida, a gente tem que parar, pensar, respirar e ver o que que a gente realmente quer. Só que nesse mundo de ganhos, de ganhar financeiramente para crescer, a gente acaba se intoxicando com muitas coisas, né? Esse mundo de hoje, ele está projetado para intoxicar o nosso organismo. E é por isso que quando a gente fala assim, olha, você toma água, qual é a água que você toma? Você faz detox, você faz desparasitação? As pessoas nunca ouviram falar disso. Porque aquela conexão com nossos antepassados, que nossos pais tinham, nossos avós tinham, eles não têm mais. Eles vivem num mundo tão moderno e tão fechado que o foco virou outro, não é mais saúde, o foco é dinheiro, é ganhar dinheiro. E quando pensa demais em ganhar dinheiro, acaba que nós perdemos saúde. Então, tudo isso gera, né, a questão da oxidação, do estresse oxidativo, e deixa o nosso pH negativo, nosso pH ruim, né, um pH baixo, porque as nossas células não têm a capacidade de recuperar. Toda essa toxina que entra, chega uma hora que o nosso corpo fala assim, olha, calma, eu não consigo mais metabolizar isso aqui, eu vou te mandar uma dorzinha de cabeça, eu vou te mandar um desarranjo intestinal, eu vou te mandar uma dor na junta, porque eu não estou conseguindo eliminar tanta toxina. Você está colocando toxinas para dentro e eu não estou conseguindo mais metabolizar. E a partir desse momento começa aquelas dorezinhas chatas, começam umas doençazinhas que a gente nem imagina do que seja, a gente nem pensa que está relacionado com aquilo que a gente está comendo, com aquilo que a gente está bebendo. Tem pessoas que nem tomam água, gente. Já tive casos de pacientes que perguntavam para mim se 2 litros de Coca-Cola contava como água. Então, o nosso cenário
da urbanização, ela está fazendo com que nós nos intoxiquemos de uma forma consciente. A gente sabe que isso não pode, a gente sente que isso não pode, mas é mais rápido, é mais fácil. Então, o que será mesmo que é o certo atualmente? Porque quando a gente vai falar com algumas pessoas, as pessoas acham que nós estamos sendo radicais demais, né? Então, o que seria, ó, nessa imagem aqui que a Maíra até mostra, é bem interessante, o que seria realmente, né, um cenário adequado para a gente? A gente tem que colocar muito a mão na consciência e pensar o que é que faria bem para o nosso corpo, porque nossas células, elas são banhadas em água. Então, uma pessoa que toma Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola por dia, vocês acham que elas estão banhando essas células em quê? Né? Quer continuar, Maíra? Perfeito, Laine, exatamente isso, né? Eu acho que está todo mundo animado aqui com tantas informações preciosas e agora chegou o nosso reforço aqui, né? Que é a nossa nutricionista Neide. E eu queria que a Neide comentasse com a gente um pouquinho, então, sobre a importância da água na nossa saúde, porque eu sei que a nutricionista de todos os profissionais que eu fui, já fui de saúde é a que mais mandava tomar água. Fala um pouquinho para nós, Neide. Mário, meu boa tarde a todos. Eu estava aqui, não estava conseguindo entrar, mas aí consegui entrar aqui agora. Mas o meu boa tarde, eu sou nutricionista, né, pós-graduada em nutrição funcional integrativa da Super Saúde e Longevidade Saudável. E aqui falando para vocês é exatamente isso. Muitos pacientes chegam para a gente, né, na minha experiência clínica aqui. Aí a gente pergunta se você toma água. Aí alguns falam assim, eu tomo um copo, dois, né? Então, assim, aí a gente vê o quanto e a qualidade da água também, né? Então, a gente se preocupa com isso e a gente vê que realmente as pessoas não têm muita consciência do quão necessário é a água, porque se nosso corpo é 70% água, né? Então, assim, nós vemos que o maior nutriente, nós, nutricionistas, falar de nutrição sem falar em água, você fala em nada, né? Porque o carreador do nutriente para dentro das células é a água. Né? E uma água de qualidade, a água que vai fazer a limpeza das nossas células, né? Aí a gente tem que estar conscientizando os pacientes para a ingestão de água e a água de qualidade, não é isso, Mayra? Feito, Neide. Então, imagina só, se todos os nossos órgãos precisam de água, se a água ela é considerada um nutriente, com certeza, se a Então, gente não tiver a ingestão e nem a qualidade, vai ter prejuízos. Vocês já pararam para pensar? Às vezes, já ouviram alguém que falou assim, ó, fundiu o motor do carro. Quem aqui já ouviu alguém falar fundiu o motor do carro? Não é do nada, né? O motor do carro, se tem a manutenção, ele não estraga do nada. E o nosso verdade. organismo é exatamente igual. Imagina só que todos os nossos órgãos têm água. A gente viu aqui a Celita, que é fisioterapeuta, falar na última live de sábado, que as pessoas vão encolhendo porque vai perdendo água, inclusive entre as vértebras, entre as juntas, nas articulações, vai dando aquele atrito. Então, a maioria das dores Verdade. nas costas é água. Sabe que quando eu entrei para Timol, eu Tá. vi aqueles depoimentos, gente, eu ficava assim, gente, mas o que que tem a ver? Aí eu vi uma senhora que falou assim que ela tinha bico de papagaio. Ela disse que ela não podia ir na casa das pessoas, que ela tinha vergonha porque ela não podia sentar de dor que ela sentia. E aí eu vi aqueles depoimentos, tá, mas o que que tem a ver? Ela começou a tomar água e parou de ter dor nas costas. Eu não entendia muito bem no início, né? E aí depois eu comecei a ver, tá, mas como é que a pessoa melhora de dor na lombar, de dor nas costas, de hérnia de disco, de gastrite, de isso, daquilo. E aí eu comecei a me dar conta e a estudar de que, na verdade, a água é o primeiro recurso. É o primeiro recurso. Eu tava até lendo aqui, deixa eu ver cadê, um livro de um médico bem famoso aí do exterior, e ele escreveu um livro, Pilares da Saúde. E a primeira coisa que ele fala, água.
E é bem interessante que ele fala de água da torneira, ele fala de água engarrafada, ele fala de quantidade de água, e é isso, porque não tem como a gente olhar para essa imagem aqui, a gente vê que nós somos 70% água, que e a gente não tiver uma quantidade adequada de água e uma qualidade, tudo vai ter prejuízo na nossa saúde, porque a água ela tem que cumprir três papéis, ela tem que hidratar, nutrir e desintoxicar. Aí nesse ponto a gente faz a pergunta, tá? Mas qual água que a tua família está consumindo? Então a gente olha para essa imagem aqui da natureza e a gente vê essa água aqui perfeita. Essa água aqui, ela tá lá no habitat dela, né? Porque tem a luz solar, tem o oxigênio em abundância, tem as rochas que liberam minerais. Essa água está em movimento, ela está viva, ela está em contato com a magnetita, com a energia da Terra. Eu acho que todo mundo sabe que nós colocamos os pés na Terra, recebemos os íons negativos, recebemos a energia da Terra, descarregamos os positivos. Tipo assim, quando vai chover, a gente sente aquela pressão. Quando chove, não vem aquela tranquilidade? Isso aí são os íons negativos. Tu toma um banho de mar, um banho de cachoeira, tu relaxa. É a natureza. A gente precisa, nós fazemos parte da natureza. Mas vocês acham que essa água aqui, fala para nós, Laine, será que essa água, Laine e Neide, falem para a gente um pouco dessas águas aí, será que elas se assemelham com essa água aqui, que inclusive eles falam que a água é um remédio de Deus, eu acredito. Mas será que é essa água ou será que é essa segunda água aí? Comentem para nós. É a primeira água, com certeza, né? Se a Com gente for certeza. pensar, se a gente for pensar nos florais, Maíra, quando o Dr. Bayer começou a estudar os florais, ele pegava o orvalho das folhas da manhã. Então você pensa o que essa água, né? O que esse floral não carregava. Aí quando a gente vê uma água dessa de duto, que passou por canos, não passou por nada que foi feito pela natureza. Não tem nutriente, não tem como a gente falar que tem um nutriente, comparado com a gente tomar algo que está vindo direto da natureza. Sem contar que a água, ela em contato lá na natureza, ela é uma molécula. Você tirou dali, ela já se tornou uma outra água, que se torna uma água morta, né? Que Sim. ela foi tirada do habitat dela, natural, aí põe em galões, e esses galões são transportados, né, até chegar na casa das pessoas. O quanto tempo essa água fica, né, ali tirada do seu habitat natural para poder ficar em reservatórios. E além do reservatório, ainda vem a parte dos químicos que se coloca, né? Que são os cloro, os flúor, e ainda, além de colocarem tudo isso para fazer a limpeza da água, ainda vai nesses canos que nós estamos vendo aqui, aí vai para a caixa de água, que essa caixa, né, também transmite, fica lá no sol, vai transmitir lá o plástico, né, para a água. Então, assim, é muito complexo a questão da água, e sabendo que nosso corpo necessita da água 70%, gente. Então, quando a gente fala em nutrientes, em nutrição, sem falar de uma água de qualidade, é difícil. Por isso, quando a Mayra apareceu com um projeto assim para mim, eu, como assim, né? Então, não tem como mesmo. A gente já falava muito de água, água, tome água, tome água. Mas o conhecimento que a gente tem hoje de uma água realmente transformada, essa é a grande diferença que nós vemos hoje, né? Uma água de verdade, você tomar uma água que vai te nutrir de verdade, porque nós temos que ter consciência que a água é um nutriente, é isso que nós temos que ter consciência, não é tomar água simplesmente por tomar água, eu vou tomar água que eu tô com sede, vou tomar aqui um copo d'água, não, nós temos que tomar água sabendo que nós estamos nos nutrindo, não adianta você se alimentar do bom e do melhor, tomar suprimentos e mais suprimentos nutricional e achando que você está fazendo tudo para o seu organismo. Se você não tomar água, esse nutriente vai para onde? Se você não tomar água para poder fazer realmente o carreador
para levar esse nutriente para dentro das suas células, para realmente você ser nutrido, ou por seus órgãos. Tem gente que chega aqui no consultório e fala assim, doutora, mas eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com azia, a minha circulação tá ruim, o meu sono tá ruim, e assim se vai, né? Várias e várias patologias que é ocasionado e a pessoa não percebe que às vezes uma dor de cabeça, uma enxaqueca que ela está sofrendo ali é por falta de água, Eu né? mesma, Então, assim, Neide, eu era essa pessoa. Tinha enxaquecas então, aí, ó, fortíssimas, tinha que ficar trancada no quarto e era vê. horrível. E quando tu falou isso, tudo que vocês falaram é interessante, porque a gente pode até me deu um insight. Olha só, a gente pensa assim, tem gente que come alimentos orgânicos ou preza por uma alimentação Ah, mais verdade. saudável, comida de verdade, não come industrializado. Mas quando a Aham. gente entende que a água ela é um nutriente, essa água aqui é como se é uma água industrializada. Essa é a água industrializada. Essa aqui, É outra, verdade. é a água natural. Essa é a água Natural. industrializada. Então, tudo que é industrializado tem produto químico chamado xenobióticos. Então, assim, a caixa d'água a gente não sabe se é vedado, o cano tem Então, resíduo lá de metal pesado, o solo está contaminado, a chuva está ácida. Então, assim, é um assunto que é muito importante. Se as pessoas tiverem noção do quanto esse assunto é importante, ele estaria sendo falado nas reuniões de domingo, estaria sendo falado ali nas rodinhas, na mesa de bar, estaria sendo falado, se as pessoas tivessem Então, noção. Então, hoje se fala, é ah, é verdade. porque eles querem fazer vacina para isso, querem fazer aquilo, não sei o quê, né? Todo mundo fala um pouco aí dessa teoria da conspiração, que a gente já não sabe mais o que que é verdade e o que que não é, mas o fato é que tá fácil de enganar as pessoas estão muito alienadas. Por quê? Porque elas não se É dão verdade. conta das coisas, hum, né? Então, assim, tem gente que faz tudo. Esses dias eu fui numa loja conversando com a mulher e ela me contando que ela trocou margarina por manteiga, que agora ela só usa óleo de coco, banha, que ela faz corrida, tudo. Ela tava, tipo, super, trocou o sal, várias coisas. Só que a água é da Ah, torneira, da Kazan. Eu fiquei horrorizada. E ela ficou também então, é chocada, porque ela isso. disse, Maíra, então É. é isso que tá acontecendo, o marido com azia, os filhos com alergia. Ela disse, só pode ser água, então, porque eu já fiz todas as outras coisas. Aí Então, faz uma desverminação, né, Mayra? E esquecem que muitas bactérias estão onde? Na exatamente. água, e continua bebendo a mesma água. Né? Mesma recolhe, né, coisa de direto você na água. pegar um bichinho, um porquinho, tá ali na lama, sujo, você vai dar um banho, deixa limpinho, aí vai e volta ele para dentro da lama. Exatamente. É a mesma É, coisa, você faz uma limpeza, uma desintoxicação no seu organismo, mas você continua dando os mesmos nutrientes, é é, 70%, gente, a gente tem que parar para pensar Verdade. isso. Né? Aí o seu sangue, já pensou ali o seu sangue como que não tá grosso, não tá ali, né, contaminado? Gente, é tudo água, não tem como você falar. é Quando a Mayra verdade. apresentou o projeto para mim, eu falei assim, não tem mais como eu falar em Não tem como nutrição, desver, né, Neide? Não tem não como desver. tem, não tem. E essa água, Laine, o que que tu acha dessa água que a Laine tomava quando a gente se conheceu? Ó, naturopata tomava essa água. Brasil, tô abrindo o Aí, jogo ó. aqui. Peste, não fui eu. Então, eu até, assim, eu brinco comigo mesma, né, que eu tô tomando uma água feliz. Porque, assim, se a gente for pensar, a água da natureza, ela é uma água feliz. Eu sempre comparo com o ovo de galinha Verdade. feliz, né? A gente fala, comprar um ovo de galinha feliz. E a água da natureza é uma água feliz. Quando ela fica presa, ela transforma. Isso é uma brincadeira minha, gente, tá? Que eu faço, mas é verídico a situação. Os Uhum. clusters se transformam justamente porque a água ficou com medo. Ela saiu da natureza, foi roubada do seu lugar, né, natural, e foi engarrafada. Então ela fica com medo, ela se junta tudinho e fica os clusters grandes. Então, quando uma água boa, feliz, uma água de verdade da natureza, ela é toda soltinha, ela é leve, ela é fluida. Mas quando ela está engarrafada, quando ela está em caixas d'água, em recipientes, ela é uma água dura, uma água que ela se concentre, ela se une muito. Então, é uma água com clusters grandes, né?
Tá certo aqui? Ah, não, Isso. tá certo. Sei que tinha travado, meu. Então, os Não, tá clusters, quando certo. eles acontecem, aglutinam, se juntam, é justamente porque a água não está fluida, ela não tem liquidez. E aí eles se unem. Quando ela se une, ela não se une somente H2O. Ela pega vários outros compostos que têm carga parecida. Então, ela acaba que não consegue entrar na célula. Quando a gente toma uma água ruim de torneira, ela vem cheia de metais pesados, cheia de agrotóxicos, xenobióticos, cheio de bactérias, fungos, vermes, e alguns deles, né, não conseguem penetrar dentro da célula. A água já não entra e não hidrata. E essa sujeira ativa o nosso sistema imunológico. Quando o sistema imunológico vem, essa sujeira que está no nosso intestino não conseguiu hidratar as células, não fez o seu papel devido, começam as autoimunes, porque a autoimune geralmente vem do intestino. O intestino não está sabendo lidar com toda essa sujeira e o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vê uma sujeira e ele fala: Nossa, isso aqui parece muito com cartilagem. Aí ele vai para onde? Para as cartilagens. Juntas, todo lugar que tem cartilagem ele ataca. Ou ele vê outra sujeira e ele fala: Nossa, isso aqui parece muito com um bulbo de cabelo, começa a ter queda de cabelo. Então, o nosso corpo ele é inteligente, só que se a gente nutre ele de forma inadequada, com coisas que não são boas para o nosso organismo, ele vai dar um jeito de defender. E quando ele começa a defender, infelizmente, são com coisas que não são boas para a gente. Então, é Verdade. essencialmente fundamental a gente tomar uma água que tenha partículas adequadas, somente H2O, porque ela vai nutrir, vai limpar a nossa célula, nossa matriz celular, vai tirar toda a impureza de dentro das nossas células e vai jogar fora, vai mandar para o sistema excretor. E é por isso que muitas pessoas emagrecem quando estão tomando uma água de qualidade, porque tem a limpeza celular, tem a limpeza do organismo. E nesse sentido é que, por isso, a gente coloca muito, né, nisso de falar que precisa tomar água. A água é fundamental para qualquer protocolo, gente. Não importa de qual área você seja. A água é o solvente natural, é o solvente universal. Tudo que você consumir vai necessitar de água para dissolver. E se a gente não colocar água de qualidade, não tem nenhum tratamento que faça efeito 100% se não tiver água de qualidade. E quando chega Perfeito. aquele paciente lá, ele que fala assim pra gente assim, eu não gosto de tomar água, ou toma um cafezinho, em vez de deu aquela sede, aquela vontade de tomar alguma coisa, aí ele vai e toma um cafezinho, ou toma um refrigerante achando que aquilo dali vai suprir Sim, a necessidade da água, né? Muitos até tomam um chá. Se o chá for feito com uma água de qualidade, né, uma água já hidratada, e tudo bem, você está tomando um chá, toma um chazinho frio, um chazinho quente, até te nutre, né? Vai assim sim. te ajudar a superar a necessidade da E- água, mas não Então, substitui a Não água, substitui a água. não muito, muito, substitui a água pura. muito A água é importante. a água, né? Muito Sim. importante, Neide. Esse ponto que tu abordou é importante. É importante as pessoas entenderem. Outro dia eu vi uma live do Dr. Alex Alves, Ícaro Alves Alcântara. É, né? Ele é maravilhoso. Ele e o doutor Alan Dutra, e eles estavam explicando, se o chá for bem fraquinho, ralinho, ele vai contar como hidratação. Agora, se é um chá forte ou se é um chá diurético, não. Ele Não. vai até contribuir com a desidratação. Por exemplo, já viu que a Aham, pessoa toma é cerveja, verdade. ela fica no banheiro o tempo todo? Então, a cerveja, ela desidrata, ela tá Sim. perdendo minerais, ela tá desidratando completamente a pessoa. Chimarrão, tem que ter muito cuidado. Primeiro, porque o chimarrão, se ele não for orgânico, ele tem glifosato, ele tem agrotóxicos. Eu não falo muito nesse assunto porque ele é bem polêmico. Eu sou gaúcha. É, muito, Mas tem que ter muito. cuidado. Por quê? Porque isso é fato, gente, isso é fato. Tem gente que acorda e vai dormir tomando chimarrão, acha que está se hidratando, está se Tá se desidratando hidratando. e está se intoxicando. Sim. Muitas pessoas Verdade. hoje acham que são alérgicos a várias coisas e, na verdade, aos agrotóxicos que tem naquele alimento e tem na água também. A água em Santa Catarina mesmo está lotada de agrotóxicos. Então, isso são informações importantes
não só para a gente aprender, mas para a gente passar adiante, né? Desde que eu conheci o nosso professor, doutor Ronald, eu sempre passei adiante tudo que eu aprendia com ele. Falo da faixa verde, falo dos exercícios, então isso é muito importante. Se a gente receber uma informação sobre água, a gente passar adiante, porque a gente está ajudando a salvar vidas. Quantas pessoas estão fazendo café, botando feijão de molho com água com cloro, com flúor, com metais pesados? Então, isso é um assunto muito sério. E a Laine Isso é falou da verdade. questão de que muitas pessoas relatam que conseguem emagrecer, que conseguem parar Aham. de fumar. E por quê? Porque tu tá fazendo um detox, tu tá fazendo aquela limpeza celular, tu tá botando as toxinas para fora mais rápido. Então, por exemplo, tu consegue, é quem usa drogas. Isso aí são protocolos usados no mundo todo. A gente tem um guia, quem quiser pedir para quem convidou vocês para a live, a gente tem um guia científico e uma coletânea. Essa coletânea são relatos de pessoas do mundo todo, profissionais da saúde, que eles relatam: ó, eu tinha uma paciente com asma, isso. Eu tinha um paciente usuário de droga, eu fiz isso. Aí tem um dentista biológico: ah, eu extraí amálgama de pacientes. Depois que eu coloquei a água magnetizada, que eu fiz o protocolo, eles conseguiram reduzir em 83% a contaminação de mercúrio. Gente, é incrível. Então é legal porque, como eu falei no início da live, a tecnologia que reduz os clusters da água, ela já existe há muito tempo. Os japoneses desenvolveram. Mas no Brasil, a Timol foi pioneira com esse aparelhinho aqui, super acessível, que cabe em qualquer bolso, que a gente consegue lá no Amazonas, ó, a gente tem representante lá que vai de barquinho entregar nas comunidades ribeirinhas. Então, é uma tecnologia muito inclusiva. Então, só para dizer assim que não é só a gente que está falando, eu queria chamar a Débora, porque a Débora, quando ela veio para o projeto, ela tinha era, fibromialgia e estava bem acima do peso. É isso, Débora? Tu pode provar o que eu estou falando? Se eu posso, pode até me seguir nas redes sociais e me acompanhar minha rotina, porque o meu sonho era entrar na academia, aguentar fazer uma academia, porque eu não conseguia, gente. Teve uma época que meu marido me dava banho e penteava meu cabelo, porque eu não aguentava fazer isso aqui, ó. Que eu também fiquei afastada pelo INSS 9 meses por conta da LER. Inflamou a C5, a C7, a cervical todinha, porque eu trabalhava com digitação. Eu fiquei muito inchada. Só que é incrível como as pessoas falam assim: será que água faz diferença? Faz. Por quê? Porque eu comecei a marcar no calendário. Com 15 dias, o meu marido já teve resultado, que ele sofria com labirintite. Ele nunca mais tomou remédio para labirintite. E no meu caso, eu fiquei marcando, deu um mês, nada. Porque eu era tão rebentada de problema de saúde, 2 meses, nada. Com 3 meses e meio, eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Eu comecei a emagrecer. Você tem como mostrar aí? Eu quero que eu mostre aqui, Maíra. Partilha aí pra gente. Eita, eu tenho que abrir aqui. Aí o que acontece? Eu tenho o meu antes e depois, gente. Ah, a Maíra não falou que eu não abri, vou ter que pegar aqui. São 16 quilos de diferença. Eu comecei a emagrecer. Aí eu até mostrei, a minha nutricionista, ela adquiriu o projeto, porque ela viu a Olha, diferença em mim. Vocês podem que ver. bênção. É sério, porque, gente, eu fiquei admirada assim com a questão da mudança do meu corpo, porque foi incrível. E aí, depois eu comecei, eu entrei na Você academia. mudou mais alguma coisa na sua rotina ou foi só Primeiro, água, primeiro foi Débora? só a água. Os primeiros 3 meses foram só água. Só Eu comecei água. em junho. Olha, eu comecei em junho de 2022. Aí, olha o Ah, que aconteceu. Os primeiros, quando foi em outubro de 2022, eu consegui entrar na academia. ah, Aí eu tá comecei a certo. mudar a alimentação, comecei Ah, a fazer exercício. Então, de lá para cá, não parei mais. tá Então, teve essa certo. diferença. Então, eu não conseguia antes, gente. Eu vou mostrar, eu vou abrir aqui a foto para vocês verem aqui a minha foto.
Deixa eu ver se Graças a dá. Deus você tomou consciência, né, Débora, de, Foi. de se cuidar, né? Que tem muitas pessoas que não tomam a consciência, né? Olha que esse projeto, a gente fica assim se perguntando, meu Deus, como que esse projeto, né, da água não já se expandiu para muito mais Dá pessoas, para para muito vocês mais verem aí? beneficiários? Dá para ver. E eu ainda tirei a foto, eu fiz questão diante de doar esse vestido, eu fiz questão de tirar a foto para provar que é o mesmo vestido. Desistido. Aí eu consegui. Bastante diferença, hein? Então, Muita aí, diferença. então o Quantos que que quilos aí, Débora, a diferença? de 16 quilos. 16 quilos. 16 quilos. Aí o que acontece? Claro que tem os sobe e desce, mas eu não tô mais daquele jeito, não, porque lá eu tava com quase 90 quilos. Ô, Débora, agora me diz uma coisa. Então quer dizer que o marido tinha que te dar banho, tu bem acima do peso, né? Não podia. Então acho que tu não fazia assim, limpar a casa, fazer comida, essas coisas, Não, né? coração. Final de semana nós dois a gente pegava Sabe, junto. Final de sabe o que que eu semana. percebo, gente, que eu vejo que eu acho muito legal? É que eu até costumo brincar, né? Eu falo assim, gente, quando a gente fala que o investimento na Timol, nos produtos, na franquia, ele é simbólico, porque eu gosto muito de entrevistar os casais, né? Tem um casal que são pais da minha amiga, e ele contou que ela tinha tanta dor no corpo que ele tinha que de noite virar ela na cama, ela precisava virar com a ajuda dele. Já são de idade, né? Meu Deus. E hoje ela faz trilha, que ela usava bengala quando ela entrou, né, para Timon. Então, assim, eu costumo brincar, né, que o cônjuge ganhou uma nova esposa, o Carlos ganhou uma nova esposa. E quando eles casaram, que eles têm aí 25 anos de casado, ela era bem novinha. Depois foi ficando esculhambada. E agora voltou a ficar top de novo, né? Porque, gente, Então, a rotina da gente muda, o trabalho muda. Então, imagina aí, ó. Eu Verdade. casei no ano de 2000. Quando foi em setembro de 2001, eu já fiquei afastada pelo INSS 9 meses. Daí para lá, minha vida começou a desandar. Então, quando eu comecei a cair na real, eu tomava muita medicação. Hoje eu não tomo medicação mais para isso, para dores. Eu não tenho cólica hoje. Quando eu me dou conta, menstruo. verdade. Então, hoje eu não tenho cólica. Era uma coisa que uma vez, eu vou contar rapidinho aqui para vocês o que aconteceu comigo, porque trabalhei mais de 10 anos com contabilidade. Eu estava no segundo escritório de contabilidade, o barulho da impressora, com todo mundo conversando, eu estava com uma TPM tão forte, eu bati na mesa, levantei e falei, dá para todo mundo calar a boca que eu não aguento mais escutar a voz de ninguém. Aí o meu patrão olhou, todo mundo parou. Aí passou uns 3 dias. O meu patrão me chamou na sala dele. Ô, Débora, faz favor aqui, vem pegar aqui um papel. Aí eu fui lá, ele falou, Débora, por favor, vai se cuidar com você. Vai se cuidar que a gente não aguenta isso, não. Aí que eu falei, Ô, gente, Débora, mas era aquela impressora matricial, fazia. não tinha Gente, quem que conheceu essa impressora? Conta no chat, vai do meu revelar na tempo. Quem é do cidade. meu tempo? Gente, eu tentei explicar para os meus filhos, eles não entenderam como que era um rolo, que tinha os buraquinhos. Meu pai Isso! Ligava o conseguiu uma dia na todo para empresa, fechar levou para livro. casa. Aqueles para impressão dos Gente, no meu livros. prédio, lá de baixo, você escutava o barulho. O dia inteiro. E aí o pessoal resolvendo o problema, e entra e sai no escritório, aquela tumulto, e você de TPM, tem hora que você não aguenta. Não dá. Só que hoje, quando eu me dou conta, já foi, já voltou. Eu também. Ai, obrigada, Débora. Gente, é muito bom, né? Gente, isso Muito. é Timol, é esse projeto que a gente está apresentando. É por isso que nós estamos aqui de segunda a segunda apresentando, falando, rindo, se emocionando, porque é outra coisa, é outra vida. E aí, quando a gente pensa, como a Laína explicou, que a água ela fica toda aglomerada. E depois que a gente consegue corrigir ela, que a gente vai mostrar para vocês agora, ela fica uma água mais leve. Olha só que interessante. Como que isso acontece? Presta atenção aqui que é bem fácil de entender. Quando a gente coloca esse aparelho silucimol, que é o magnetizador, dentro da água, o que que vai acontecer? Dissocia íons de hidroxila dos íons de hidrogênio. Então, o que que acontece? Os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio,
a hidroxila vai reagir com os minerais, porque OH- reage com positivo bivalente com negativo. Lembra que o positivo com o negativo ele se une? Então, olha o que que acontece. Olha só. Os, surge aqui os hidróxidos alcalinos, tá? Então, OH- são os íons de hidroxila. Agora eu tenho uma água, eu pulei esse slide, mas aqui, ó, o doutor Lei Ribeiro fala o seguinte, ó. Água determina a doença e água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. E a água pode ser usada como remédio. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como que é a água ionizada. Os íons de hidroxila reagem com minerais e formam hidróxidos alcalinos. Nesse formato, hidróxidos, o organismo absorve 3 vezes mais. Então, aqui, gente, eu não tenho água alcalina, eu tenho água alcalinizante. Lembra que lá no início as meninas explicaram, a Laine explicou que o organismo está ácido, se desenvolvem doenças, a idade acidifica, o estilo de vida, a poluição, poluição eletromagnética, alimentação, o organismo da maioria das pessoas está mais ácido, ok? Então, aqui, a cada copo d'água, que ela é um nutriente, eu estou ajudando a manter a homeostase do organismo. Não tem nenhum estudo científico que fale que a água alcalina vai resolver. Não, o que resolve são os minerais. Então, aqui eu tenho uma água alcalinizante, já seria maravilhoso, tá? Só que e os íons de hidrogênio, água hidrogenada? A Timol já faz isso há 22 anos. Água hidrogenada, água rica em hidrogênio, água doadora de elétrons. O que que é o radical livre? Ele é um átomo isolado de oxigênio, ele perdeu um elétron. Então, aqui o H+, ele é o próprio elétron. Então, o H+ reage com O-, eles se unem e formam outra molécula de água. Na agricultura, eles dizem que é uma água mais molhada. Então, olha só que interessante, ó. OH- com H+. Então, aqui eu tenho água ionizada. O OH-, que são os íons de hidroxila, reagem com os minerais. O H+, que é os íons de hidrogênio, reage com o radical livre. Então, imagina que o H+ entra no teu organismo, ele fica lá caçando o radical livre em excesso, que a gente sempre tem radical livre em excesso, e ele se une. Então, aqui eu tenho uma água mais hidratante, uma água alcalinizante, uma água que neutraliza o estresse oxidativo e neutraliza o excesso de radicais livres. Então, aqui nós estamos falando em uma água que ela vai agir na causa das enfermidades. Então, segundo os estudos científicos, é uma hidratação a nível celular, alcalinização do organismo, redução de radicais livres, aumento de oxigenação sanguínea, maior absorção de nutrientes, aumento da densidade mineral óssea, regula o metabolismo e é um antioxidante natural. Durabilidade: 30 anos o magnetizador e 3 anos o mineralizador, e pode comprar separado. Agora, um detalhe importante que eu quero mostrar para vocês aqui, gente. O seguinte: quando a gente fala em aumento da densidade mineral óssea, esses dias até eu comecei a levantar o assunto, mas eu não fui à frente lá no nosso grupo da pós-graduação, por quê? Quantos idosos morrem porque sofrem quedas? Por que que eles sofrem quedas? Porque os ossos ficam frágeis. Por que que os ossos ficam frágeis? Porque está tendo perda óssea. Por que que está tendo perda óssea? Porque o organismo está ácido para manter a homeostase, o corpo precisa de minerais. Se não tem reposição de minerais através da água, da alimentação, da suplementação, vai retirar dos ossos e dos dentes. Tô falando certo aqui? Nutricionista e Ah, naturopata. Sim, É tudo tá certo? É falando certo. sim, verdade? É isso tá mesmo. certo. Então, quem que desenvolveu a tecnologia? Lá em 2004, o seu Carlos Henrique, pesquisando sobre as melhores águas do mundo, descobriu que os japoneses já tinham uma tecnologia, mas muito elevada e que precisava de energia elétrica, então ele desenvolveu essa tecnologia do magnetizador portátil Silosimol. E esse magnetizador, o que que é interessante? Ele tem uma tecnologia reconhecida no Brasil e no exterior. Inclusive, no Brasil, a gente tem um termo de reconhecimento de idoneidade. Então, lá no Congresso Nacional, existe um livro onde eles reconhecem práticas integrativas de saúde que funcionam. A gente tem vários laboratórios e pesquisas aí, agência de pesquisas, de
produtos tecnológicos que aprovam a eficácia do silocimol. Muitos estudos científicos lá no Google Acadêmico tem mais de 50 estudos. E esse estudo aqui foi publicado em Dallas, a Timol foi aclamada nesse congresso. E aqui, ó, nós temos aí as nossas nutricionistas. Aqui fala que a água magnetizada, ela é um nutriente, ela foi publicada como uma descoberta, um manual de descobertas de alimentos funcionais em Dallas, nos Estados Unidos. Os participantes da pesquisa, eles consumiram durante 45 dias a água magnetizada. Depois de apenas 45 dias, fizeram de novo o exame de densidometria óssea e apareceu que aumentou a densidade mineral óssea. Esse exame também já foi feito com ratos. Então, assim, isso aqui, gente, isso aqui é surpreendente, tá? Isso aqui é demais, tá? Eu sou apaixonada, eu sou empolgada, porque isso aqui que a gente está apresentando hoje para vocês, isso aqui já foi aplaudido de pé em congressos fora do Brasil. Já foi apresentado em congresso de hipertensão, congresso de práticas integrativas de saúde. Só no Google Acadêmico tem mais de 50 estudos, tá? Pode procurar o nome silocimol. E aqui a gente pode ver qual é a forma de uso, muito simples. Dentro de um filtro de barro, dentro de uma jarra, dentro de um purificador ou dentro de uma garrafa. Aqui a Simone está lá nos Alpes Suíços mostrando a garrafa dela, que a gente pode aí cruzar no aeroporto, avião, tudo tranquilo. E aqui eu apresento para vocês também um purificador Hyperminer. O purificador Hyperminer, ele já é líder no mercado. Por quê? Porque ele tem sistema de gravidade, tá? Por gotejamento. Cada gota é purificada. Então, ele vai passar pelo reservatório de cima, depois por elemento de camadas, com zeólita, prata coloidal, carvão ativado, alumina ativada e hidrogênio molecular. Hidrogênio molecular vai deixar essa água com ORP negativo. O que que é isso, gente? Uma água antioxidante. Olha aqui nessa imagem que eu fiz para vocês. O que que é oxidante? Oxidante envelhece, enferruja e aumenta a produção de radicais livres. Agora pensa comigo, uma pessoa que está mal no hospital, internada, e ela está tomando essa água de garrafa. Essa água está aumentando a produção de radicais livres. Ela está tomando uma água de filtro simples, uma água mineral, está aumentando a produção de radicais livres. Cerveja e refrigerante nem se fala. Quanto mais positivo, mais anti-vida, antifisiológico. Por isso que nós somos seres elétricos, eletricamente negativos. Colocamos o pé na terra, recebemos os íons negativos, ok? Tomamos sol, recebemos os íons negativos. Mas quando nós tomamos refrigerante, é antivida, antifisiológico. Dar para um filho refrigerante, na minha opinião, pode ser considerado crime. Cerveja, água mineral com gás, filtro comum, tudo isso é positivo, é oxidante. O que que é antioxidante? Um chá verde, uma vitamina C, a água do hiperminer, a água magnetizada, tudo isso é antioxidante, são doadores de elétrons, tá? Neutraliza o excesso de radicais livres. Então, isso é muito importante da gente falar. As pessoas precisam saber, merecem saber. E aqui um pouquinho de resultado, gente. Ó, úlcera varicosa antes e depois, psoríase antes e depois. Esse senhor da psoríase é de Portugal. O filho dele é médico, ele já tinha feito de tudo. Aqui, câncer de pele antes e depois, tá? Então, tu tá fazendo uma limpeza interna, ajudando a alcalinizar o organismo, reduzindo radicais livres. Tu vai usar tanto tópico quanto ingerir a água, tá? Daí borrifa, espera secar umas 2, 3 vezes por dia, quando tem problema de pele. Esse cachorro tava com início de glaucoma, pingaram as gotinhas nos olhos dele e ele também conseguiu reverter porque estava no início. Pode usar água magnetizada como colírio, pode usar como enxaguante bucal. Na agricultura também tem grandes resultados. A gente tem um aparelho que chama Silocimol Rural. E é importante a gente falar, gente, o silocimol não cura nada, não tem nada a ver com remédio, ele é isento do registro da Anvisa. E a água magnetizada como coadjuvante. Por quê? Porque vai melhorar a qualidade de vida, porque reduz a acidez e os radicais livres, tá? Então, é a água, não é o aparelho. Tanto que se a pessoa, de repente, parar de tomar outra água, ela pode sentir de novo tudo que ela estava sentindo. Não tem cura de nada. E a gente tem um mix, tá? De mais de 40 produtos. Então, eu vou passar um vídeo rapidinho e depois eu já vou conversar com vocês para tirar algumas dúvidas, tá? Então, eu só vou passar um vídeo revisando o que a gente... Você sabia que 70% do nosso corpo é formado por água? Ela está presente nos principais órgãos vitais.
É por isso que tem tudo a ver com a sua saúde. Aqui em casa eu não abro mão de uma água de qualidade de verdade. Para minha família, só água magnetizada. Olha só a diferença entre a água comum e a água magnetizada. A água comum tem uma estrutura molecular formada por aglomerados, grandes cachos, totalmente desalinhados, o que dificulta a entrada da molécula de água nas células, impedindo uma hidratação e limpeza celular mais eficiente. A água tratada magneticamente é bem diferente. O fluxo magnético gerado pelo silosimol quebra esses cachos e realinha as moléculas, melhorando a hidratação e a limpeza de toxinas do interior das células. E não é só isso. O processo de hidrólise favorece a formação dos hidróxidos alcalinos, promovendo a alcalinização do organismo, com menos acidez e melhor oxigenação do sangue. Fatores estão relacionados com o surgimento de várias doenças. Viu? É assim que eu cuido da minha hidratação, da minha pele e do bem-estar da minha família. Ah, e não se esqueça, use sempre o legítimo magnetizador de água Silosimol. Beba água magnetizada. É leve, hidratante e faz muito bem. Silosimol. O futuro da saúde chegou para você. Gente, deu para entender aqui o que a gente falou? Os nossos convidados têm alguma dúvida? O que vocês acharam? Fala pra gente aí no chat. Querem abrir o microfone? Maria, gostou? Oi, gostei sim, muito bom. Deu para entender certinho? Sim, deu sim. Ai, que Tô- bom. Maria tá lá em Recife, a gente vai lá para Recife daqui uns dias passear. Que bom, Maria. Alguém ficou com alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Eu quero completar também, gente, falar o seguinte, que a Timon trabalha no sistema de marketing direto. O que que é isso? Quando uma empresa tem um ótimo produto, como nós temos aqui o nosso Silosimol, a gente trabalha nesse sistema de marketing direto, por quê? Porque a gente não gasta rios de dinheiro fazendo propaganda. Sabe quem que faz a nossa propaganda? Os nossos clientes. Isso é maravilhoso, né? Então, quando tu tem um bom produto, tu pode trabalhar dessa forma, ligado direto à indústria. E sabe qual o outro motivo? Porque nós trabalhamos o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo conscientização. Para Timol, para o seu Carlos, não adianta a pessoa ir numa loja, comprar essa caixa e levar para casa. Não. Por quê? Porque quando a gente faz uma venda, a gente faz um acompanhamento. Então, olha só que legal. O que faz a diferença é o acompanhamento. A gente faz uma fichinha, a gente acompanha, a gente pergunta se a pessoa está fazendo o protocolo, a gente passa o protocolo e a pessoa faz e tem resultado. Então, isso é que faz total diferença, porque sabe qual é o sonho do seu Carlos? O seu Carlos, que desenvolveu a Timol, o sonho dele é que cada casa tenha um produto desse, porque ele sabe que a família vai ter mais saúde. Eu também eliminei bastante quilos quando eu vim para Timor, eu desinchei bastante também. Então, nós trabalhamos o sistema de marketing direto, ou seja, nós trabalhamos ligado direto na indústria. A Timol, ela tem uma fábrica própria em Uberlândia, Minas Gerais, tem 22 anos de mercado e os produtos saem de lá, caminhão próprio, vai para os nossos escritórios em vários lugares do Brasil, também temos em Portugal. E nós, representantes autorizados da Timol, nós comercializamos com total responsabilidade. Então, nós somos responsáveis por indicar como que o nosso cliente vai fazer o uso. Então, se alguém assistiu essa live ao vivo ou gravada e achou interessante, nossa, Maíra, achei interessante, quero para minha família, mas eu vou falar para a família toda. Opa, já pode ser um representante. Por quê? Porque quando tu se torna um representante, tu compra todos os produtos a preço de custo. Isso pode significar um desconto de até mais de 50%.
Então, isso é muito legal, porque esses dias até uma colega minha da pós-graduação, ela quis fazer isso. Ela disse, Maíra, eu vou querer para a família toda. De cara, ela já fez um pedido de 7 filtros, de cara. Ela pediu muita coisa para filho, para neto. Então, foi muito legal, por quê? Porque é exatamente isso que a gente propõe. Quem quiser ser apenas cliente, ok. Fala sempre com a pessoa que te convidou para vir na live ou que te mandou a live gravada. A gente tem essa ética. Ou quem quiser também ser representante, fala também com a pessoa que te convidou e vem. Por quê? Porque existe uma possibilidade de uma outra renda, de uma renda extra, com mais liberdade, com mais fluidez. A Neide mesmo acabou de vender a loja dela, né, Neide? O que te Foi. atraiu no projeto da Timol? Conta para nós. Tu que é comerciante, quantos anos, Neide? Há 22 anos. Acho que, na O verdade, eu fui tempo da Timol, comerciante uma vida então. inteira. Que eu desde eu criança eu lembro de eu vendendo. Gente, o meu primeiro comércio que eu fiz foi toalhinha de crochê e vendia para minhas colegas, né? Então, assim, eu acho que desde de criança eu já tenho já esse método de venda. E a Timol me atraiu porque eu sou apaixonada por saúde, né? Uma transformação que eu já fiz na minha vida, né? E consegui, através do Procer com o doutor Uronal, consegui mudar a minha saúde. E eu ficava assim, como levar isso para mais pessoas? Né? Então, agora, no final, já na pós-graduação, aqui, aí eu conheci, né, a água Solicimol, que a Mayra me apresentou, e me apresentou o projeto junto. Quando ela me apresentou o projeto junto, eu falei, não, eu já quero, né, que eu vou indicar para meus pacientes. Então, Ô, é Neide, algo assim, e além do retorno, né, Mayra, que nem a Mayra passou para mim, não, Neide, tem o retorno, aqui você entra, você indica as pessoas, como que você consegue uma fonte de renda extra. E hoje eu fiz já essa transição, que é tão difícil, gente, pensa como é difícil. A Mayra sabe o que é isso, que ela já passou também. Você deixar uma carreira, que nem eu deixei um comércio de mais de 20 anos, né? Para vir trabalhar só na área da saúde, trabalhar com o projeto Timol. Hoje eu falo para as pessoas, meus pacientes, eu falo para todo mundo, gente, não tem como você pensar em nutrição sem pensar em água. Não tem como. E é uma água de verdade. qualidade, E né? Neide, lembra que tu comentou comigo o seguinte, que o comércio tinha muito movimento. A Laine também já teve loja de produtos naturais, já teve confecção, o marido dela teve um burnout. Não é fácil o Aham, comércio. não, não é E fácil. olha que interessante, a Neide falou assim, Maíra, girava tanto dinheiro na minha mão, mas o dinheiro não fica. Tem Não que pagar fica. fornecedor, daqui a pouco tem que fazer promoção de peça. Aí a tua funcionária faltava, né, Neide? Aí ela ficava na loja, É, tinha que comer marmita, porque a funcionária faltava. Então, assim, hoje em dia, você quando a lembra gente disso? fala, Você assistiu um pouquinho, né, Mayra? Da minha né? rotina. Eu, gente, não tem como, eu tô aqui, não. E aí, quando a gente fala na oportunidade de empreender com a Timol, o que que é interessante? Como que funciona? Então, a gente faz um cadastro que nós chamamos de mini franquia. A gente chama de mini porque é acessível, porque na verdade é mega, mega franquia. Por quê? Porque a gente tem um cadastro vitalício e hereditário, a gente tem loja virtual, escritório virtual, a gente pode atuar a nível, cria, eu já vou te chamar, tá? A nível mundial a gente pode ter essa liberdade geográfica, a gente consegue entrar nessa comunidade engajada, né, de profissionais da saúde. Isso é muito legal, porque a Timol dá oportunidade. Eu hoje já sou palestrante oficial da Timol e eu tive essa oportunidade com a Timol me convidou. Então, todos nós aqui temos possibilidade de a nossa carreira dar um boom, porque a Timol nos alavanca, né? É muito legal, porque ontem, inclusive, uma naturopata da minha equipe, que é a Cristal, vocês já viram eu fazer live com ela, ela disse, Maíra, ó, uma pessoa da Timol, Gustavo Brandão, me ligou, disse que tá aqui em São Paulo, que queria se encontrar comigo. Olha que legal, a Timol procurou ela ficou super, né, feliz. Mas por que que a Timol viu ela? Porque ela fez live, porque ela também, né, já começou a trabalhar. Então, o que que é legal? A Timol valoriza muito isso que nós estamos fazendo aqui agora.
Eles valorizam cada passo nosso, eles valorizam. E essa valorização vem através de bônus, através de jantar, através de viagens, esse reconhecimento. E isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Verdade. Por quê? Porque, gente, nós queremos ser reconhecidos também, né? Isso aí acho que faz parte do ser humano. A gente se motiva mais, né? Então, quando eu Verdade. falei, Neide, eu já trabalhei. Gente, meu primeiro emprego foi no comércio, eu fui vendedora do Boticário. 17 anos, estava eu lá toda maquiada, rímel, corretivo, batom, unha feita, salto alto. E tava lá trabalhando. Às vezes eu comia atrás do balcão, época de Natal, Dia das Mães. Então, o que que É acontece? assim mesmo. Deixa eu colocar aqui a Celita para dar a opinião dela. Então, gente, quando a gente fala em empreender com a Timol, é essa liberdade. Celita que é nossa fisioterapeuta, nossa colega da pós também. Tu escutou o que a gente falou aqui? O que que te atraiu na questão do projeto Timol? Uma fisioterapeuta, naturopata, professora de massoterapia, tá? Bom, gente, se eu for falar tudo que essa mulher é, eu vou ficar aqui até meia-noite. Mas ela é top das top das top das galáxias. E ela também achou graça nesse projeto Timol. Esse projeto Timol deve ser bom. É bom, Celita? Então, estão me ouvindo bem? Sim. Vamos. Eu trabalho com a medicina chinesa, né? Na medicina chinesa, na japonesa também, se trabalha com os ímãs, né? Até o começo do estudo do solissimol foi na cultura japonesa, né? Então eu já usava os magnetos, coloca a agulha, depois coloca os magnetos. Aí quando surgiu essa possibilidade de ingerir, de então colocar a magnetoterapia dentro do corpo, eu disse, não tem nada melhor que isso, né? Tudo isso que a Maíra falou do comportamento físico e químico da água, isso vai estar lá dentro da célula fazendo todas as correções, isso é fantástico. A gente sabe que a maioria das doenças, ou se não 99%, começam a nível celular. Então é lá que eu tenho que resolver o problema. E com o que eu tinha na mão até então, não conseguia alcançar. Agora, com a medicina do estilo de vida, com a medicina integrativa, com a pós e longevidade, com a medicina funcional, né? A gente consegue entender isso e fazer o trabalho onde tem que ser feito. Então, Celita, tu que já é uma profissional tão dedicada, tu viu na água magnetizada, né, a possibilidade de ter um resultado muito maior para os teus pacientes, né? Com certeza, com certeza. E lá na raiz do problema, né? Que o problema está lá Na na célula, causa. Na célula. na causa, na causa. É. Esse detalhe foi bem interessante, Celita. Eu já vi uma live uma vez com um biomédico falar exatamente isso. Ele falou assim: a vida começa na célula. Lembra quando a gente está lá? Como é que se diz? Como é que chama quando nasce lá? Como é que é o nome? Primeiro O tem um gameta, nome lá que eu, como é que é? os gametas, o Aí embrião. vai aí se formando, né? Então, assim, Isso. se a vida começa na célula, se a gente quer regenerar, a gente precisa cuidar da menor partezinha, que é a célula. E aí a gente tem que entender como que a célula funciona, que a gente explica ali que a célula também produz um resíduo, que é o lixo, como se fosse o xixi da célula. A célula tem que ser limpa, tem que fazer a limpeza. Então, os processos de rejuvenescimento e de restauração da saúde a nível mundial, as coisas mais top das top sempre é a nível celular. Então, quando a gente começa a compreender isso, não fica difícil da gente entender. Se o peixe está doente, a Neide uma vez quis colocar uma água mineral lá, que ela achava que o peixe ia ficar bem com a água mineral, ela matou os peixes todos lá. Aí depois ela me disse, Maíra, tinha pH 4 aquela água, eu descobri que ela era uma água horrorosa. Então, assim, se o peixe ele morre quando não tem a água adequada, imagina se tu for botar uma água com cloro, flúor, metal pesado, agrotóxicos. Então, será que o nosso organismo, sendo 70% água, não vai ter um impacto se tiver uma água ruim? Não é difícil da gente compreender, né? Então, se eu posso tomar uma água livre de cloro, flúor, metal pesado, será que eu deveria tomar uma água com isso? Se eu posso tomar uma água sem isso? Então, é da gente trazer sempre essa reflexão. Assim como eu falei que o carro ele não vai fundir o motor do nada.
Mal súbito, AVC, infarto, não é do nada. E crise aguda de desidratação é um dos fatores. Ô, Então, Mayra, só obrigada, complementando aí o Celita. que. Celita está ocupada. Obrigada pela contribuição. Pode falar, Neide. Aí, como vocês falaram da célula, nós temos que pensar que quando fala de CA, o CA começa onde? Numa célula mal formada. Por que que essa célula adoeceu? Né? Então, assim, é para a gente se pensar, essa célula adoeceu por falta de uma limpeza, por falta de uma hidratação realmente na célula. E Por que que a nutrição. água, quantos testemunhos nós já temos de pessoas que com CA de se recuperar e as células regenera? Por quê? Porque a água consegue adentrar nas células e fazer as limpezas que tem que ser feita. Exatamente. E, Né? e, e é isso, Neide, que tu falou, é importante porque eu já vi o doutor Márcio Bom Tempo explicar isso. Se eu não removo o resíduo do meio intracelular, eu estou acidificando o meio Isso, intracelular. é, Então, tudo começa na célula. nas, Então, Maíra, pode falar. tem, assim, a gente tem umas células que o nome dela é telômeros. Então, essa isso, célula, ela diz a nossa idade de vida, né? Ela nasce aham, com célulazinhas, né? Com, sabe o neurônio? Então, essa célula é parecida com o neurônio e ela vem aqui, ó, com fragmentos. Cada fragmento representa um ano da nossa vida. Então, se a gente tem uma má alimentação, não faz atividade física, não dorme direito, esse telômero, ele perde essa pontinha. ele Tem vai um diminuindo. rapaz no mundo que é o número um, o homem mais novo do mundo em idade, né? Em cronologia física interna. Ele tem, parece que 46 anos, ou é 56, não lembro, e a idade dele metabólica é de 36 anos. Ele gasta 2 milhões para se manter jovem. E às vezes é só mudar a alimentação, a água, sabe? A Dormir hidratação. bem, diminuir o estresse, a alimentação mais orgânica, porque a segunda pessoa no mundo tem 56 anos, é uma mulher e ela tem idade de 38 anos, né? A idade fisiológica dela é 38 anos. E ela faz só isso. Então, qual é a diferença? É justamente porque ela vê tudo no lado orgânico. Ela repensou, ela conseguiu entender que a proteção celular é orgânica. A gente tem que dormir, fazer atividade física, meditar, ter contato com a natureza, ter uma hidratação boa, uma nutrição boa, e a gente consegue proteger essas partículas dos telômeros. Então, a gente consegue viver mais tempo. É a única forma que existe atualmente, e desde a criação, de se manter vivo por mais tempo. É protegendo os Aumentando os telômeros. telômeros. É, Aumentando, né, os é telômeros que fala. protegendo. Os É, o doutor telômeros, eles não Donal ensina aumentam. bem. A gente É. nasce com uma quantidade única de telômeros. Digamos assim, eu, Sara, vou viver até os 80 anos, porque meu telômero tem 80 fragmentos. Então, cada fragmento ele vale por um ano. Só que eu não durmo bem, eu bebo, eu faço um monte de coisa que eu não cuido do meu organismo. Esses telômeros vão se perdendo mais rápido. Então, eu Uhum. não vou chegar mais aos 80, vou chegar aos Tipo 70, um digamos jogo, assim. né? O jogo que tu vai perdendo as vidas ali, né? Exatamente, exatamente. E Então, é assim, quando... engraçado, isso que tu falou é tão importante, Laine, porque é o seguinte, quando a gente fala em um dos recursos que nós abordamos para manter e recuperar a saúde, conquistar a super saúde, é a redução de toxinas, que a gente já Sim, mostrou aqui. Então, muitas pessoas não se dão conta que a maior parte da ingestão de toxinas ela é através da água. É o ar e a água. Outro dia eu ouvi um mestre indiano e ele estava dizendo: se tu gerenciar dois recursos, o ar e a água, tu possivelmente não vai ao médico. E a gente ignora os mais básicos: uma respiração consciente, se possível, respirar um ar puro, um banho de floresta, respirar na natureza, respirar corretamente e uma água de qualidade, quantidade. Então, imagina só, se eu quero rejuvenescer, se eu quero preservar, recuperar a minha saúde, se eu posso beber uma água, o mais próximo da natureza, uma água que ela é doadora de elétrons, que ela vai te antioxidar, que ela vai estar sem agrotóxico, sem flúor, sem metal pesado, que é uma água que imediatamente tu ganha energia vital.
Tu vai escolher beber uma água de garrafa plástica? Hoje eu conversava com uma colega nossa lá da pós, que ela tá em dúvida do diagnóstico dela. E eu falei, olha, tu precisa de uma água de extrema qualidade. Ah, mas é porque isso, porque eu vi na Amazon, porque a minha irmã falou, porque não sei o que. Eu falei, olha, essa tecnologia que eu represento tem estudo científico, tem isso, tem aquilo. É importante, é a tua saúde que está em jogo. Se a pessoa nesse momento ainda acha que, né, que ela falou, ah, é porque eu tenho um filtro da Consul, eu acho que ele é bom. É o que tu acha. Mas segundo todos os estudiosos de água, um purificador por gravidade, onde cada gota é purificada, passa num, depois passa em todas as camadas. Não tem como tu comparar algo que tu vai levar 1 hora para fazer 1 litro do que tu vai em 10 segundos fazer 1 litro. Não tem como Verdade, comparar, não tem como verdade. comparar. Então, se nesse momento de fragilidade a pessoa não tiver dedicada, porque eu penso assim, gente, é saúde. A primeira coisa que eu fiz foi a minha família toda, os meus pais, até para minha nora eu já dei. E olha essa vela que eu trouxe lá da casa da minha sogra, eu até guardei para mostrar, gente. Eu trouxe da casa da minha sogra, tá? E na casa da minha sogra tem caixa d'água, e olha como é que tá a água da casa dela, tá? Olha só a diferença de uma vela nova e a vela dela. Quantas famílias estão tomando uma água direto da torneira, sem caixa d'água? Por que que eu falo sem caixa d'água? Existe uma regulamentação, se a pessoa tem uma casa que não tem caixa d'água, ela não pode tirar o habite, por exemplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde, a caixa d'água deve ser limpa a cada 4 meses. Se não tem caixa d'água, a casa vai ficar irregular, porque parte do cloro ele evapora na caixa d'água. Então tem que ficar parada um tempo lá, uma parte do tempo, e vai evaporar a água. E vai evaporar parte do cloro. Outro dia, eu conversando com meu pai, eu pensei que na casa dele fosse água do morro, que ele mora no morro. Ah, e não é mais essa água, porque às vezes demora, às vezes não vem. Agora é água da Kazan. Tá, pai, então e como é que tu faz a caixa d'água e tal? Eu fui perguntar. Ah, eu coloco no filtro água que vem direto da rua, não passa pela caixa, que eu achei que fosse mais limpa. Mas tá com cheiro muito forte de cloro. Falei, pois é, pai, mas tu tem que pegar água da caixa d'água, manter a caixa d'água limpa, porque o cloro vai decantar parte dele na caixa d'água, depois passa pelo pré-filtro e depois vai passar por todo esse elemento aqui. Então, gente, para vocês verem como esse assunto, ele não é falado, ele não é falado, as pessoas não sabem. E porque as pessoas não sabem, muitas pessoas estão morrendo. Outro dia eu conversava com uma amiga minha que ela é obstetra, olha que informação interessante. Ela é obstetra, ginecologista, ela faz parto. Ela disse assim, Maíra, a questão da hidratação ela é tão importante. A pessoa chega no hospital, a gente coloca no soro, né? Tá com diarreia, a gente tem que hidratar. Sabia que as UTIs, a gente não tem UTI neonatal suficiente que a gente precisa. Muitos bebês estão morrendo por falta de UTI neonatal. Sabe por que que tem tanta UTI neonatal lotada? Porque as mães estão desidratadas, a mãe desidratada tem pouco líquido amniótico, o bebê nasce antes do tempo. Eu fiquei chocada quando ela falou aqui. Gente, eu nunca tinha ouvido falar isso em toda a minha vida dos meus 45 anos. Esse é um assunto que nós precisamos falar. Todo mundo que está aqui tem que falar. Por quê? Porque tem uma pessoa aqui que é a Fernanda, ela deu um depoimento uma vez, ela falou assim que ela tomava 4 litros de água por dia. Ela foi internada, ela estava com oligodrama, é o nome, que é pouco líquido amniótico. E o médico falou: olha, talvez a gente tenha que fazer esse parto prematuro. Era uma coisa seríssima que ela e o bebê estavam correndo. Olha só, gente. A Fernanda foi internada. Quando ela foi internada, o médico disse que ela tinha que tomar mais água. Ela falou, doutor, mas eu tomo 4 litros por dia, eu tomo muita água, eu sempre tomei muita água. Ele falou, não, mas essa água não está te hidratando. Aí, gente, ela lembrou que uma amiga dela, a Kelly, já tinha falado sobre a Timol para ela. Só que ela, ó, como muitos acontece, não tinha dado bola. Como essa minha colega da pós, né? Ah, eu vi na Amazon mais barato, não sei o quê. E ela não tinha dado bola. Só que na hora que o médico falou, essa água não está te hidratando, ela lembrou que a amiga tinha falado que tem água que não hidrata. E ela ligou. E a amiga foi no hospital, levou a tecnologia, ela começou a tomar. Ela fala ali que, se não me engano, no segundo, terceiro dia, eles fizeram, repetiram os exames e o médico falou: olha, o que que tu tá fazendo? Porque tu recuperou de uma forma
incrível. Então, gente, o assunto existiu um médico chamado Dr. Batman Angelidi, e esse médico falou: milhares de pessoas estão morrendo todos os dias por desidratação, pela ignorância em relação à água. Então, gente, já passamos meia hora aqui do nosso horário. Eu quero super agradecer a Neide, a Laine. Quem gostou, manda mensagem, porque eu quero que elas voltem mais vezes. Já estão super escaladas. Esse time de feras faz parte da nossa equipe Timó. Olha que legal, a gente tem várias feras aí na nossa equipe e é muito bom poder contar com vocês. Eu estou realmente muito feliz, emocionada, lisonjeada de vocês terem dito sim para o projeto, porque é muito mais do que financeiro, do que um trabalho, do que remuneração. A gente está aqui falando de um assunto que pode salvar vidas. De repente, daqui a 10 anos, alguém assista essa live. Vai estar salva. Gente, por favor, se inscrevam no meu perfil aqui, ó, Maíra Fontoura Timol. Se inscrevam no meu YouTube, dá um joinha, porque isso ajuda o canal a aumentar, né, o engajamento. Daí mais pessoas assistem, mais pessoas conhecem o projeto e mais pessoas podem ser beneficiadas. Então, toda vez que tu tiver alguma dúvida, tu vai sempre conversar com a pessoa que te convidou para assistir a live, ou gravada, ou ao vivo. E por favor, se vocês gostaram da live de hoje, encaminha, depois manda lá para um amigo, para o vizinho, para o tio, né? Que é legal. Tem gente que está interessada em saúde, muitas pessoas estão interessadas. Deixa pra gente, meninas, o Instagram de vocês, pessoal, curtir também, encontrar vocês, tanto a Neide, que é nutricionista, quanto a Laine, que é naturopata e também trabalha com essa questão aí da medicina natural, da medicina da floresta. Ela também é iridóloga, elas atendem online. Gente, eu conheço muito bem o trabalho das duas, eu realmente assino embaixo. É muito legal, porque a gente tem uma água de qualidade, mas se a gente tem uma profissional para nos acompanhar, faz toda a diferença, né? Porque só da gente ter que dar satisfação para alguém, conversar com alguém e alguém trazer aquele plano para nós é muito interessante. Então, o da Neide Com é Nutri certeza. Neide Cardoso e da Laine é Naturopata Laine Oliveira, é isso? Isso, isso. Sigam lá, dá um joinha, já faz um print da tela, já posta lá nos stories, assim, todo mundo se engaja. E quem ainda não faz parte da Timol, vem fazer parte do projeto com a gente, que vocês com certeza não vão se arrepender. Considerações finais, meninas, deixa uma dica final aí pro pessoal. Cadê? Ia derrubando. Tomem água. Uma coisa também, Maíra, que eu queria até ter dito, era não tomem água gelada quando acordar, porque a água gelada, Boa. ela bloqueia receptores do estômago. Então, mesmo que você esteja tomando uma água boa, fazendo uma alimentação saudável, você vai sentir dor de estômago. Então, a água sempre natural, o máximo possível, porque o nosso corpo agradece. Nosso corpo é quente, por que tomar água gelada, né? Então, quanto Verdade. mais natural, melhor. Ótima dica. E tu, Neide, deixa uma dica pro pessoal. Já pegando aqui o gancho da dica aqui da Laine, eu que passar para vocês. No momento das refeições, tem muita gente que está ali se alimentando com um copo de água, um copo de refrigerante. Gente, não faça isso, porque nós temos o suco gástrico. Então, no que você se alimenta, o suco gástrico já vem para poder fazer a parte da digestão dos seus alimentos. Aí, se você joga água ali junto, aí perde o tanto dos nutrientes ali do seu alimento, porque o suco gástrico ele já vai se despertar, ele já vai ficar muito. Então, assim, é por isso que muitas pessoas têm azia, má digestão, se sente o estômago estufado e principalmente nós dos 40 a mais, né? Eu já incluo já, porque eu já estou Quem nos que tá com 50 a 40 a mais, né? mais? Mas dos Quem, 40 a Neide? mais já começa todos esses problemas. Então, aí, ó, se cuidem, tá? Não tome água, por mais que a nossa água é uma água de qualidade, mas espere ali uma hora e meia, depois que você se alimentou, aí você toma o seu copo d'água. É a minha Perfeito. dica. Então, eu vou deixar minha dica também. A Laine já falou, ó, de manhã, água, temperatura ambiente. A Neide falou, não tome água nas refeições. E eu vou deixar também uma dica ao acordar, nos primeiros 30 minutos, de preferência nos primeiros 5 minutos,
beber 600 ml de água Isso, natural em jejum. Água pura, não é água com limão, é pura. A gente desidratou a noite toda, até na transpiração a gente desidrata, para o nosso intestino verdade. funcionar bem, para fazer aquela limpeza, para ativar aí a questão cerebral, para inclusive preparar o nosso organismo. A digestão começa na boca. Para a gente ter uma boa salivação, absorção de nutrientes, precisamos de hidratação. Então, acordar com Certeza. 600 ml de água em jejum. Então, olha aqui, ó, já foram 3 dicas preciosas para vocês. Isso aqui é biohacking, né? Para a gente ter aí, manter e recuperar a nossa saúde. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada quem Obrigada, esteve aqui com a obrigada. gente hoje, nos Deus visitando, abençoe. Maria, José, Alana, Márcia, Regina, nossa colega da pós, Celita, Débora, que deu aí todo o apoio aí, deu um depoimento maravilhoso. Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada. Quem quiser assistir, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A agenda da gente, tá? A nossa agenda. Aí, a agenda da gente. É a nossa agenda. Gente, olha como a gente tá chique. Então, de quarta a domingo, nós, as meninas super poderosas, engajadas da Timol, estamos unidas para falar sobre esse projeto de saúde. Então, amanhã, sexta-feira, às 20 horas, uma super live de negócios. Então, vai ter falado sobre a tecnologia e sobre a oportunidade de negócio. Simone Brasil, Rosane, e vai ter também o doutor. Como é que é o nome, Débora? Fala o nome do doutor aí. Eles vão estar fazendo uma live top, top, top. Todas as lives são diferentes. O assunto é o mesmo, mas a live é muito diferente, tá? Então, tragam convidados, assistam amanhã 20 horas, sábado às 17 horas, uma live mais especial para terapeutas ou profissionais da área da saúde com a Simone da Inglaterra. E no domingo, comigo, Maíra, 17 horas, uma live onde a gente fala especificamente sobre empreender com a Timol. Essa live eu trago mais a questão de quem quer empreender em casa. De repente, uma mãe atípica, de repente, alguém que cuida de um familiar acamado, como a Débora, por exemplo, alguns dias da semana. Então, no domingo, às 17 horas, a gente tem então esse compromisso, tá? Então, olha que interessante, de quarta a domingo existe uma programação. Todos os dias que vocês quiserem assistir, vai estar acontecendo. E a gente tem também todos os dias treinamentos. Então, se vocês quiserem, Maíra, gostei, quero vir para Timol. Amanhã tu já pode participar do treinamento. Então, isso também é bem legal. Pode falar, Débora. Gente, eu não sei se eu vou saber pronunciar. É Rudy ou Cuveri? Deve ser, né? Porque ele é especialista em psiquiatria clínica. E olha o que que vai abordar. Vai abordar hidratação para a área psiquiátrica, neurológica e também para o autista. Então, é tudo voltar, porque as pessoas, elas acham que é só daqui para baixo que se resolve, né? Sendo que aqui precisa ser cuidado principalmente. Então, ele vai tratar Verdade. dessa região aqui, e do nosso intestino, que também mexe com a parte neurológica, né? É, Exatamente, perfeito. E todos os sabe que, hormônios. inclusive, Débora, a água magnetizada, ela melhora a absorção do cromo, né? Então, o cromo é importante para a síntese da serotonina. Então, já foi mais do que provado a melhoria na questão de depressão, memória, várias questões aí que nós somos seres elétricos, né? Então, a questão aqui dos neurônios, do dipolo elétrico, isso é muito interessante e é muito necessário. E às vezes a gente até fala, né? A pessoa vai estudar, toma água, se mantém hidratado. E tem gente que às vezes acha que o que dá energia é o café. A água dá energia, a água certa dá energia. Então, obrigada, Débora. Obrigada, meninas. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada aos nossos convidados. Acho que teve só o José aqui de homem, né? José, o teu trabalho, José, eu vou te dar já uma tarefa. José, o teu trabalho vai ser falar da Timol para os homens. Porque os homens são teimosos para cuidar da saúde. José, tu que já se cuida, que já faz jejum, que já é aí um cara muito 10, José, o teu trabalho, o teu chamado é com os homens. Atenção. Isso que é legal, né? Eu sempre falo, gente, nós somos chamados para atuar na nossa tribo, né? Aí a Laíne, ela é do surf.
Então ela vai falar com os surfistas, né? A Neide e a Débora, cada uma tem uma congregação. Vai falar nessa congregação. É, vai falar, porque tem povo que acha que é só tá com dor vai pedir oração. Não é só pedir oração, vai mudar os teus hábitos, vai tomar uma água boa. Verdade, Então a gente tem que agir onde nós estamos. A gente verdade. precisa falar, né, essa mensagem da saúde. O meu marido que fala que o doutor Uronal ele é o pastor da saúde, porque aí ele vai lá, né, catequizando as pessoas. Mas é assim, isso aí é a nossa forma de amar, não é eu te amo. A gente fala, vai tomar um copo d'água, não é? Então, muito Verdade. obrigada, gente. Foi muito Obrigada, bom estar gente. com vocês. Tchau. Amanhã estamos Tchau, juntas, com então, Deus. 8 horas, 20 horas, com vídeos amigos. E até mais. Até. Tchau, gente. Prazer.